Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. A vida dos pesquisadores no Brasil é dura. A falta de financiamento, os entraves burocráticos e o corporativismo acadêmico muitas vezes dificultam o avanço das pesquisas em áreas vitais. Uma das raras exceções é o agronegócio. A Embrapa exerceu um papel central no desenvolvimento de pesquisa que impulsionou a produtividade da agropecuária e principalmente da agropecuária tropical e a expansão da fronteira agrícola no Brasil. Estimulou também a criação de parcerias entre a academia e o setor privado, que geraram inovação no desenvolvimento de sementes e mudas. Melhoria também do uso do solo e do combate a pragas. A pesquisadora Maria Ângela Hungria foi agraciada recentemente com o Prêmio Mundial da Alimentação, uma espécie de Prêmio Nobel da Agricultura. Seu trabalho em microbiologia do solo ajudou a melhorar a qualidade de sementes, reduzir o uso de fertilizantes químicos e substituí-los por fertilizantes biológicos. As descobertas da professora Maria Ângela contribuíram para o aumento da produtividade e da qualidade dos alimentos. Sua pesquisa quebrou um tabu que fertilizantes biológicos não seriam capazes de garantir a mesma produtividade que os fertilizantes químicos. E é com grande prazer que eu recebo hoje a professora e pesquisadora Maria Ângela Hungria para conversarmos sobre a joia da coroa da economia brasileira, o agronegócio e seu espetacular ganho de produtividade. Professora Maria Ângela, muito bem-vinda à entrevista com o Dávila. Eu que agradeço essa oportunidade fantástica, porque sabe que um problema muito sério que a gente tem na pesquisa e na ciência é a popularização. A gente fazer os diferentes públicos entenderem o que a gente faz, porque você só consegue valorizar quando você entende, né? Então, espero hoje fazer esse público que vai assistir a gente, que é um público diferente de alunos, estudantes e muitos até não agricultores, né? Conseguir entender a importância do que a gente faz. Com certeza, professora. Vamos começar essa coisa importante. A sua pesquisa demorou mais de 40 anos nesse desenvolvimento. Como é que é financiar pesquisas por um período tão longo quando as pessoas querem resultado imediato? A gente vive no mundo do imediatismo. Isso não combina com a pesquisa. Não, então, aí eu acho que é muito importante já começar na primeira coisa que eu quero enfatizar muito, a importância da pesquisa pública. Então, por quê? A gente tem o setor privado, que é muito importante, mas o setor privado é aquilo, é lucro, ele dá emprego, ele gera recursos para o país, ele é muito importante, mas ele quer lucro e lucro a curto prazo. A pesquisa pública, ela é fundamental porque ela pensa a longo prazo, tá? Ela investe no bem de todos, ela não quer o lucro de dinheiro momentâneo, ela vai pensar no bem de toda uma sociedade e de todos. E como nós vamos ter oportunidade hoje de discutir, os biológicos lá eram zero, ninguém acreditava nos biológicos. A Embrapa, né, a instituição que foi meu primeiro e único emprego, uma empresa pública, ela acreditou e ela investiu 40 anos nisso, o que nos tornou líderes mundiais hoje no uso de biológicos na agricultura. E isso deu um retorno enorme para a nossa agricultura, para a nossa sociedade, a Embrapa como um todo. Então, quer dizer, nós não damos lucro e é triste para a gente, quando às vezes eu vou no jornal e vejo lá a Embrapa, empresa que está dando prejuízo para o governo. Não vendemos nada, mas a gente tem outros mecanismos que a sociedade pode checar o nosso desempenho. Nós temos, por exemplo, metodologia cientificamente comprovada de balanço social. E o último que saiu esse ano mostrou que cada R$1 investido na Embrapa deu R$25 de retorno à sociedade. Esse retorno vai do super pequeno agricultor até o grande exportador. E essas tecnologias das quais a gente está ficando líder, como o uso de biológicos, o sistema plantio direto, que nós também somos os líderes, integração lavoura-pecuária, tudo isso é fruto de pesquisa pública e dá o retorno. Sustentabilidade na agricultura é pesquisa pública. Bom, e a Embrapa
é o exemplo de uma instituição, graças a essa pesquisa, esse retorno para a sociedade. A fronteira agrícola do Brasil conseguiu expandir enormemente nos últimos anos. E sempre, quando falo em Embrapa, sempre me vem a imagem do grande professor Alisson Paulinelli, que é a grande figura da Embrapa e que teve um papel fundamental. Como foi resistir à politização de uma instituição de pesquisa para que ela pudesse fazer esse desenvolvimento em áreas de pesquisa tão importante que causou com que o Brasil tivesse, ou que passasse a ter uma das agriculturas mais produtivas do mundo? Então, foi uma época, assim, de ouro, né? De pessoas como Alisson Paulinelli, como Eliseu Alves, foram visionários que resolveram criar uma instituição e que eles viram que a gente tinha um potencial para alguma coisa diferente, que seria uma agricultura tropical. E criaram, então, a Embrapa, né? Investiram, deram dinheiro, formaram recursos humanos e com as condições, olha, eu acho assim, o povo brasileiro, nós somos inteligentes, nós somos criativos, tudo, só nos falta dinheiro, tá? Dando recursos para a gente realmente vai longe e comprovou isso. Nós nos tornamos líderes em agricultura tropical, que é totalmente diferente da agricultura das regiões temperadas e subtropicais. Hoje nós até exportamos agricultura, tecnologia de agricultura tropical, graças a essas pessoas que foram visionárias nisso. Então foi uma época de ouro, de investimentos que retornaram ao Brasil. Para você ver, né? Eu entrei na faculdade em 1976, ainda era aquilo, falava assim, não, os cerrados, a gente nunca vai conseguir produzir nos cerrados, porque os solos são ácidos, são ricos em alumínio, aquele lugar das árvores tortinhas. Olha, hoje a nossa maior fronteira agrícola, nossa maior área de produção. Então, a gente sabe, isso também nos deu confiança de que com investimento, com tecnologia, com esforço, a gente resolve todos e consegue vencer todos os desafios. Mas a gente precisa de investimentos e suporte, né, para a ciência, para a tecnologia, para as instituições. Bom, uma fonte importante de pesquisa aqui no estado de São Paulo foi a FAPESP, né? A FAPESP sempre teve um papel fundamental, uma recorrência no investimento, não teve cortes drásticos como aconteceu em outras linhas de pesquisa no Brasil. Qual é o papel importante da FAPESP nesse desenvolvimento de financiamento de pesquisa no estado de São Paulo, principalmente? Olha, eu moro no Paraná, né? Posso falar que a FAPESP é o sonho de consumo de todos os estados, tá? A FAPESP tem os recursos, ela financia, ela tem estabilidade no financiamento. Então, ela é o sonho de consumo, sabe? Tem uma legislação que destina a porcentagem que deve ir de recursos para pesquisa. Então, por isso que São Paulo, ele é diferenciado, entendeu? É justo? Não é justo, porque deveria ter um balanço. Todos os estados deveriam ter as condições para fazer pesquisa, porque todos os estados têm pesquisadores capacitados, têm seus problemas regionais. Olha, por exemplo, se fala assim, bioeconomia da Amazônia, tal, a riqueza. Nossa, menos de 1% do vamos falar, PIB da Amazônia é baseado na bioeconomia, entendeu? Quase nada lá, não tem determinado nem as cadeias produtivas dos principais pescados de lá. Então, precisava o governo intervir um pouco mais para fazer um balanço. São Paulo, por exemplo, tem recursos, excelente. Vamos, então, ajudar um pouco mais os estados menos favorecidos, porque hoje todos os estados têm essas fundações de apoio à pesquisa, e elas têm uma confederação agora de todas elas, chama Confaps, mas ainda é muito desequilibrado entre os estados. Mas que a FAPESP é o sonho de consumo de todo mundo. Quer dizer, São Paulo é sonho de consumo em várias coisas. Eu falo assim, a gente vai no Brasil, tipo estradas. Nossa, eu viajo muito, né? Você anda aquelas estradas, pistas simples, tudo esburacada. Daí você entra em São Paulo, assim, 4 pistas para um lado, 4 para o outro, uns 2, 3 carros aqui. Então, eu sou paulistana de nascimento, né? Mas faz tempo que eu saí daqui. Eu falo assim, nossa, é um outro mundo, tá?
E o Paraná, como é que está em pesquisa? O governo no Paraná ajuda bastante nessa área de pesquisa? Sim, agora a gente tem uma fundação que está vendo com outros olhos, olha muito a parte de empreendedorismo, sabe? Nós temos a nossa Fundação Araucária que está ajudando. Agora, o que eu gosto muito no Paraná? Eu gosto muito do Paraná, da parte da agricultura. O Paraná tem uma visão para sustentabilidade agrícola que é assim, o Paraná foi o berço do plantio direto. É verdade. Tá? Hoje, assim, acho que quase 100% do Paraná é de plantio direto. São pequenos e médios agricultores. Eu gosto muito de pequenos e médios agricultores, sabe? Porque eles realmente ouvem a gente, eles dão atenção, eles daí aplicam aquilo que a gente fala e a gente sente que impacta muito a vida deles. Um exemplo só, por exemplo, esses biológicos que usam. Eu faço a pesquisa acadêmica, né, mas eu acho que até um diferencial para esse prêmio que ganhei é que eu faço desde ali o genoma até ir realmente ao agricultor. E isso me faz muito feliz, né, porque não adiantaria eu estar lá só no laboratório e não levar o produto para o agricultor. Então, eu fiz um trabalho, nós estamos agora no 7º ano, mas uma análise de 5 anos de mostrar para esses agricultores como que seria para eles usar esses biológicos ali na soja. Então, foram quase 3.000 agricultores assistidos, fizemos 273 unidades técnicas de referência, então a gente fazia dia de campo, explicava como que eu usava, chamava para ver o que acontecia, o que os micro-organismos estavam fazendo e tudo isso. E daí, uma análise desses 5 anos mostrou para eles que eles ganhavam de lucro $111 por hectare. Aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade sem gastar, entendeu? Com fertilizante, nada disso. E eram agricultores com no máximo 50 hectares. Então, $111 por hectare para uma safra, né? Que lá eles ainda poderiam fazer mais 1 ou 2 safras de outras culturas durante o ano. É ali aquele dinheiro que ele vai poder comprar uma máquina nova ou colocar uma internet boa para o filho não querer isso, só ficar na cidade. Isso impacta a vida dele e ele retorna para a gente falando, sabe, como isso foi importante e tudo. E você impactar a vida desses pequenos agricultores, porque sabe uma coisa surpresa? As pessoas assim pensam muito soja. O que vem na sua cabeça? Não é automaticamente aquelas fazendas enormes, cheias de máquinas. Não. Sabia que 75% dos agricultores que cultivam soja no Brasil, eles são agricultores com menos de 50 hectares? É mesmo? Eles podem não ser os principais responsáveis pelo volume da exportação, mas 75% deles são pequenos agricultores. Então, a gente tem como ajudar e melhorar a vida desses agricultores. Agora, professora Mariângela, se nós temos de aprender com o Estado de São Paulo, a FAPESP, nós temos de aprender com o Paraná o espírito das cooperativas agrícolas, que teve um papel fundamental, principalmente para o pequeno e médio agricultor. Então, talvez essa cultura foi muito disseminada da pesquisa em campo, como você está colocando, justamente por causa desse espírito tão forte de cooperativas no Paraná. Sim, é muito forte. A gente trabalha com as cooperativas. Até agora a gente estabeleceu a primeira parceria da Embrapa em biológicos com uma cooperativa, lá a Copavel. E eu estou colocando todas as fichas, porque nessa parte dos biológicos, o que está acontecendo? Teve um negócio assim, estouro, sabe? Estourou o consumo, a produção, todo mundo agora quer os biológicos e começou assim muito venda, compra, multinacional e tal. E daí a gente tem parcerias, porque Embrapa não vende nada, né? Nós não vendemos. Então a gente desenvolve a pesquisa, faz as tecnologias e tem que fazer uma parceria para colocar esses produtos no mercado, né? Porque nós não vamos ao mercado. Daí estava muito frustrante o quê? Você vai lá, faz 5, 10 anos, desenvolve um produto, é tudo maravilha, põe lá, faz uma parceria público-privada,
pá, a empresa vende, daí você não sabe para quem que vendeu, tira o produto do mercado e tal. Aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes, daí fala, ai, chega, pelo amor de Deus, estou frustrada. E nós estabelecemos agora com uma parceria, eu até brinquei, fui lá e falei assim, vocês têm que me assinar um papel que vocês não vão ser vendidos para ninguém. Não vamos ser vendidos. E estabelecemos, estamos lá com parceria, já colocamos o primeiro produto. E qual que é o que a gente está muito confiante dessa parceria com a cooperativa? Primeiro, porque as cooperativas do Paraná são muito fortes. E segundo, qual que é a limitação que hoje a gente tem nos biológicos? Muita solução, a gente tem solução para muitas culturas. Mas o que acontece? Entra o setor privado, que é o setor que comercializa. O setor que comercializa quer lucro. O lucro, ele acha mais fácil fazer lucro com grandes agricultores. Ir lá numa fazenda de 50 mil hectares, vender para lá. Ele não quer ir atrás de 500 pequenos agricultores e vender para eles. Então, embalagem, procurar, tal. Então, às vezes, os pequenos agricultores, eles não estão tendo acesso a essa tecnologia que a gente desenvolveu e que serve para todo mundo. Então, a nossa esperança também, em parceria com a cooperativa, é que essa grande maioria dos pequenos agricultores finalmente possa ser atendida. É isso aí, a cooperativa é o canal com o pequeno e médio agricultor, né? Estamos jogando todas as nossas fichas. Eu cobro lá, falo, olha, vocês que andem na linha, viu? Porque todas as fichas estamos jogando nisso. Porque eu tenho certeza que se der certo, até o setor privado vai olhar com outros olhos e falar, é melhor a gente atender os pequenos. Na hora que tiver a capilaridade, aí é fácil, né? Agora, vamos começar a entrar a falar dos biológicos, que é uma coisa muito importante, né? A agricultura tropical, se nós olharmos o estado da natureza, não seria uma agricultura competitiva. A gente tem um monte de problemas, solo pobre, mais pragas, problemas específicos da agricultura tropical. E isso a Embrapa, como nós conversamos aqui há pouco, conseguiu superar essas dificuldades e transformar isso em área de produtividade. E um dos grandes problemas do Brasil era a dependência de fertilizantes. Isso ficou muito claro na guerra da Ucrânia com a Rússia e principalmente na pandemia, né? Então o Brasil começou a ter que descobrir outras formas também de substituir os fertilizantes químicos. Quando começou essa parte da pesquisa biológica fazer a diferença, se tornar competitivo e começar a chegar às fazendas e ajudar a aumentar a produtividade? Então, nós temos esse gargalo absurdo que é o dos fertilizantes e que piorou. Piorou porque se pegar assim uns 7, 8 anos, a gente importava 65% dos fertilizantes que a gente usava. De repente passou para 85%. Então, como que pode um país que é tão importante a agricultura importar 85% dos fertilizantes que usa? Desmantelaram várias indústrias de fertilizantes porque estava mais barato importar. Entendeu? Então, isso foi um absurdo. A pesquisa com biológicos, nós temos uma tradição de quase 70 anos no Brasil. Nós sempre tivemos essa tradição, nós sempre tivemos soluções biológicas para a agricultura e o agricultor sempre usou. Nós sempre tivemos uma posição de destaque, só que a gente foi crescendo e a gente já estava meio líder no mundo do uso, principalmente por causa da soja, que é o nosso carro-chefe, e a gente mostrava para o mundo que a gente era uma vitrine, porque a nossa soja brasileira, ela é 100% independente do fertilizante nitrogenado, que é o mais caro, o mais poluente, a gente importa 85%, é tudo. Então, a gente já tinha essa vitrine no caso da soja. E daí, o que aconteceu? Então, a gente crescia, estava crescendo o uso de biológicos, e daí sempre de um problema, de uma coisa ruim, nascem as oportunidades, que foi exatamente o que você falou. Veio a pandemia, guerra da Rússia e da Ucrânia, que eram os países que a gente importava a maior parte dos fertilizantes. E a situação era, o marketing dos químicos era 1000 vezes maior do que o marketing dos biológicos. E o marketing dos biológicos
era 100 mil vezes maior do que o marketing da pesquisa. Então, a gente sempre estava ali tentando convencer os agricultores, mostrava resultado lá de 100 experimentos de campo, olha, você pode usar, você confia. Mas vinha lá o marketing dos químicos falar, não, você nunca vai produzir máximo de produtividade se você não usar o químico é tudo, tal. E a gente não conseguia vencer a barreira de vários agricultores. Como daí não tinha os fertilizantes, e também isso aconteceu com vários agrotóxicos lá para controlar pragas e doenças. O agricultor não tinha opção, sabe? Daí ele falou assim, a gente falou, então arrisca, né? Por que você não resolve acreditar na gente? E ele resolveu arriscar, porque ele não tinha opção. E ele arriscou, ele usou e ele viu que o que a gente falava era verdade. E daí isso deu uma explosão no uso dos biológicos, porque ele viu que o que a gente falava insistentemente era verdade, que os produtos que a pesquisa brasileira tinha desenvolvido, tanto para substituir os fertilizantes químicos, como para o controle biológico de pragas e doenças, eram efetivos, funcionavam, que eles podiam confiar. Então, aumentou muito o uso desses produtos. Foi uma grande oportunidade para nós. Agora, professor, explica um pouco para a nossa audiência, é até interessante a história do Rhizobium, como daí começa toda uma pesquisa importante, esse desenvolvimento. O que a levou, a curiosidade, especificamente, começar ali com o Rhizobium e ali começar a desenvolver essa parte biológica? Olha, eu sempre amei, né? Eu queria ser microbiologista desde os 8 anos de idade e queria muito. Minha família não é do agro, nada. Eu, inclusive, morava aqui em São Paulo, era menina de cidade, né? Mas eu queria muito produzir alimentos, porque eu achava muito triste ver pessoas passando fome. Então, eu queria uma coisa assim de produzir alimentos. E queria a parte de biológicos. Só que, olha só, eu entrei, né, conforme eu falei, entrei na faculdade em 1976 e na década anterior, a gente estava com uma grande crise mundial de produção de alimentos. Tinha a teoria malthusiana de que a população estava crescendo exponencialmente e a produção de alimentos não estava crescendo. E então veio Norman Burlock, que que era agrônomo também, e que provou que através de melhoramento de milho e de trigo, junto com a adubação química pesada, mostrou que poderia aumentar a produção de alimentos, que a humanidade não ia morrer de fome conforme previsto. Por causa disso, que ele tirou milhões de pessoas da fome e também provou que tinha uma saída de produção de alimentos para a humanidade, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque não havia categoria de alimentação ou agricultura, e com isso ele criou a fundação, né, porque ele achava absurdo não ter a categoria de alimentação ou agricultura, que é a que... Você foi premiado. Ele falou, não, eu quero criar uma categoria que eu acho a mais importante, que não existe lá. Mas eu entrei na faculdade, ele ganhou em 1970, eu entrei na faculdade, estava o auge, chamava Revolução Verde. Então era tudo adubação química, e eu já tinha um negócio de infância que eu queria o biológicos, né? Então, fui atrás de saber o que poderia ser feito. E tem esse processo, né, maravilhoso, que é o mais perfeito, que daí escolhi, né, que foi o carro-chefe da minha carreira, que é o da fixação biológica do nitrogênio. Como que é esse processo? Aqui no ar que a gente respira, quase 80% é N2, nitrogênio gasoso. E o nitrogênio, todos nós precisamos muito de nitrogênio, porque ele faz parte do DNA, RNA, aminoácidos, proteína. Só que, olha só o paradoxo, nós precisamos muito, mas ninguém consegue aproveitar esse N2 que está no ar, porque são 2 átomos de nitrogênio com uma ligação tripla muito forte entre eles. Então, nenhum homem, planta, animal consegue aproveitar.
Mas algumas bactérias lá, há bilhões de anos, elas evoluíram para ter uma enzima que consegue quebrar e usar esse nitrogênio. Quando apareceram as primeiras plantas na Terra, elas começaram a se associar com essas plantas e fazer uma troca, falando, olha, eu te dou o nitrogênio, você me dá o seu carbono da fotossíntese. E então se estabeleceu esse processo de fixação biológica do nitrogênio. Já para as plantas que não se associaram a isso, o que acontece? Em 1910, teve o processo, o Haber e Bosch desenvolveram o processo de síntese do fertilizante nitrogenado, que imita lá a bactéria. Ele captura esse nitrogênio do ar e quebra a tripla ligação e transforma, então, numa forma que a planta pode usar. Só que para quebrar essa ligação, ele precisa de uma média de 6 barris de petróleo para fazer 1 tonelada. Porque ele precisa dar a temperatura de 400, 500 graus, 300 atmosferas de pressão. Então, é o mais caro energeticamente de todos os fertilizantes químicos. E, então, é o que mais requer energia, tanto que 1 quilo de nitrogênio fertilizante, ele equivale ele está implicado com 10 quilos de emissão de CO2 equivalente. Nossa! E por isso que é tão caro. Então, o que eu sempre trabalhei? Em maximizar essa contribuição desses micro-organismos. Ela pode ser 100% no caso de algumas plantas que a gente fala leguminosas, né, como soja, como feijão calpi, menos em outras plantas, mas também quanto der de contribuir, vai contribuir como milho, pastagens. Então, esse foi o carro-chefe sempre da minha pesquisa de 40 anos. Maximizar essa contribuição da fixação biológica do nitrogênio nas culturas da nossa agricultura. E aí, como é que nós chegamos ao ponto de que isso passou a ser uma pesquisa aplicada no campo? Como é que foi a sair do laboratório e começar a fazer esses primeiros testes na lavoura? Surgiu também de desafio. Por quê? Porque eu comecei minha carreira na Embrapa, fui contratada pela minha mentora científica, uma mulher brilhante, maravilhosa, doutora Joana Doberainer, que foi uma mulher, inclusive foi candidata a prêmio Nobel também, e era lá na Embrapa Agrobiologia, no Rio de Janeiro. Mas ela gostava muito de ciência básica também e era apaixonada por fixação em gramíneas. E eu aprendi muito lá e depois eu fui também, eu fui para lá para fazer meu doutorado, depois passei 3 anos fora fazendo pós-doutorado. Daí surgiu um problema assim, pessoal meu, porque eu fui para Londrina, onde é o centro de soja, lá no Paraná, fui por motivo familiar. Eu tinha 2 filhas e estava com problema de escola e de saúde da minha filha mais nova, que eu tenho uma filha com necessidades especiais. E daí eu tive que mudar para Londrina, onde era o centro de soja. Antes eu trabalhava com feijão. E chegando lá, então, aquela coisa, o desafio. Eu recebi um laboratório vazio, não tinha nada, desesperador. Mas, por outro lado, foi a chance de começar meu grupo, começar meu laboratório e colocar as minhas ideias totalmente minhas, sem ter que pedir a bênção para ninguém. E qual era a minha ideia? Eu via assim, que no Brasil e no mundo era muito assim, os biológicos têm seu papel, mas ali só na agricultura familiar, na agricultura orgânica, uma coisa pequena. E eu falava, não, olha, no Brasil, assim, no que eu vejo, eu quero, assim, os biológicos para ter máximo de produtividade, para atender o super grande agricultor, porque se eu atender o grande, eu vou atender o médio, eu vou atender o pequeno, eu vou atender todo mundo, eu vou dar uma outra cara para esses biológicos. Ou seja, não se pensava em escala, era só uma coisa caseira. Era tipo uma coisa muito pequena, muito acadêmica. Eu falei, não, eu quero uma outra visão, eu quero uma coisa assim
muito larga escala. E eu acho que esse que foi o diferencial. Daí comecei a trabalhar muito, ali no Paraná estava praticamente zero o uso de biológicos, comecei a trabalhar para ter essa visão do macro, sabe? Para provar que ele podia ter sempre top de produção usando biológico. Então foi uma visão totalmente diferente e começou a expandir isso. E daí o que aconteceu? Comprovando na soja, sempre com muito esforço, hoje tem mais de... Ninguém tem a robustez de resultados que nós temos, sabe? São aí mais de 500 ensaios com soja, e daí é muito interessante o retorno que os agricultores dão. Porque, por exemplo, daí muitos ensaios com soja, comprovando em todas as situações, em todas as regiões do Brasil, que funcionava, que tinha topo de rendimento, colocava nitrogênio, que dava abaixo de colocar nitrogênio fertilizante. Daí veio o agricultor feliz e falou assim, não, ó, deu tão certo, mas eu não cultivo só soja, eu cultivo milho, trigo, o que você tem? Eu falo, não tenho nada, mas deixa que eu vou achar. Então achamos outras bactérias, porque o que é interessante assim dos biológicos? O biológico é uma coisa que desenvolveu na natureza. Então, na natureza, cada micro-organismo foi procurando a planta que se adaptava melhor a ele, entendeu? Por isso que ele é tão perfeito em relação ao químico. O químico você coloca lá, a eficiência de uso é baixa, tudo porque ele não é da natureza. Então a gente vai na natureza e acha qual é naquela planta, aquele micro-organismo que vai dar mais certo, e daí a gente faz um melhoramento daquilo para ser o melhor, né? Para ser o top. Daí procuramos no milho, no trigo, encontramos o top, daí deu certo, e o agricultor daí veio, começou a usar, hoje está muito usado no milho e no trigo. Daí ele até falou assim, não, olha, mas nossa, deu tão certo que depois eu plantei soja, colhi mais soja, daí eu vi que esse do milho e do trigo também ajudava em soja, daí a gente viu colocando os dois, dobrava os benefícios da soja, e assim foi indo, tanto que eu brinco assim, que hoje está muito na moda falar que a gente deve ter ciência cidadã, ciência participativa. Eu falo, nossa, eu faço isso há 30 anos com os agricultores, nem sabia que estava na moda, né? Mas traz uma satisfação enorme para a gente, sabe? Esse retorno que o agricultor dá, e depois eu dou retorno para ele também, isso é muito, muito bom. Agora, como é o transporte de bactérias? Porque uma bactéria, como você bem disse, a gente encontra no solo, no meio ambiente, mas como é que transporta essas bactérias para o plantador de soja, ou de milho, ou de trigo? Então, elas estão lá no meio ambiente, mas elas estão no solo, né? A gente retira do solo, faz o melhoramento e tudo, mas o que acontece? Tem, olha, uma colherinha de chá de solo que você pega, ela tem mais de 1 bilhão de bactérias e centenas de milhares de metros de hifas de fungo. Daí você fala, nossa, mas por que eu preciso pôr bactéria? Porque se tem tanta bactéria ali. Só que o que acontece? Graças a Deus, elas estão todas, vamos dizer assim, dormindo lá. Porque se elas estivessem vivas, a gente não ia ter nada, elas iam ter comido tudo. Então é um ciclo assim que as bactérias ficam dormindo e quando você dá um estímulo para elas, elas acordam, dependendo do estímulo que você dá. Então se você colhe e coloca restos culturais, aquelas que vão decompor restos culturais assim mais fáceis de decompor, elas acordam, decompõem. Se você vê até com os alunos, a gente faz esses estudos, sabe, para mostrar, elas sobem, daí elas caem. Daí aquelas que decompõem as coisas mais difíceis, que nem lignina, daí elas sobem e caem. E a mesma coisa, essas bactérias que a gente isolou, que fazem a fixação do nitrogênio, elas estão no solo, mas elas estão lá dormindo. Quando você coloca uma semente de soja, por exemplo, a semente começa a germinar, daí ela vai enviar os sinais moleculares, vai falar assim, olha, eu estou aqui, a bactéria vai acordar, vai falar, nossa, ela está lá, vai ter que caminhar, mas ela precisa ter água para caminhar até a semente, daí começa a germinar, daí elas trocam mais sinais moleculares, daí vai começar o processo.
E ela vai contribuir, todas essas que estão no solo, elas vão contribuir. Mas as culturas estão cada vez mais curtas e você tem que maximizar a contribuição biológica. Então, o que a gente faz? Essas que a gente selecionou, então, essas que a gente chama bactérias elite, então a gente faz uma formulação especial, são formulações assim onde a gente tem 1 trilhão de bactérias, às vezes, por mililitro do produto e mistura na semente na hora do plantio. E daí, como ela está assim fisiologicamente pronta para começar, ela não está dormindo, ela está acordadinha, ela já vai começar a agir. E essa é a diferença de usar os biológicos. Já começa a agir na hora que você já usa na semente, na hora que você põe no solo, e ela vai dar um diferencial na produção. Depois, aquelas que estão no solo vão contribuir, mas essa contribuição que ela dá, te dá um grande aumento no rendimento das culturas. Então, nós temos uma agricultura hoje tropical avançada, a biologia contribuindo muito para reduzir essa parte dos nitrogênios químicos, principalmente, que é uma coisa que nós temos de importar. Por exemplo, o Brasil se torna até mais independente na sua grande produção. E do tempo que você entrou na faculdade até hoje, o Brasil deixou de importar comida e passa hoje a exportar comida e alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo. Agora, apesar desse retrato muito positivo, o Brasil ainda tem muito desperdício de alimento, o Brasil tem perda de alimento nesse transporte do campo, da lavoura para a cidade, para o supermercado. O que nós podemos fazer, já que a sua preocupação sempre foi com alimento, para combater esse desperdício e essa perda de alimentos que nós chamamos da porteira da fazenda até o supermercado? E não é só isso, você sabe, eu gosto muito de aprender e eu me surpreendi há uns 3 anos com o seguinte: eu sou membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências e naturalmente lá quando começou o mandato, assim, agrônoma, você vai para o grupo de trabalho de segurança alimentar, né? Porque todo mundo associa, e eu também associava, né? Alimento, então eu produzia alimentos e pronto. Daí eu falei, não, tá tudo bem. Daí eu fui estudar, né, segurança alimentar, fui falar produção. E foram meses ali de muito aprendizado, sabe? Porque daí eu pude ver que, na verdade, a produção de alimentos é só 30%, 40% ali desse problema que a gente tem de segurança alimentar e nutricional. Como você falou, a gente produz hoje para alimentar 1 bilhão de pessoas e na época que estava fazendo esse estudo, a gente estava no final da pandemia, saiu o dado muito triste de que tinha 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave no Brasil. Hoje já diminuiu, mas eu acredito que esteja por volta, ainda tenha mais de 10 milhões. Então, como que pode a gente produzir para 1 bilhão e ter 10 milhões de pessoas? O que é insegurança alimentar grave? É aquela pessoa que acorda de manhã e não sabe se vai ter uma refeição, entendeu? Então, como resolver esse problema? Então, não é só a produção de alimentos, é todo... E a ciência pode ajudar muito. Eu até trouxe para você o livro, depois eu quero que você mostre ali, ele é disponível de graça no site da Academia Brasileira de Ciências, e foi muito interessante, que mostra como a ciência hoje brasileira está preparada para enfrentar e está capacitada para enfrentar esse problema, que vai desde o levantamento de dados, que você tem que saber onde é que estão essas pessoas, né, para você daí fazer as políticas públicas para aplicar essas pessoas e tirar essas pessoas da fome. Você tem que ter a economia, porque você fala assim, qual é a cesta básica que eu tenho que ter, quanto que vale, né? Não é assim que você acorda e fala, vou dar R$300. Não, você tem que fazer estudo econômico para saber qual é o valor mínimo que uma família precisa ter para se alimentar. Você tem que saber... Justamente essa parte é uma parte impressionante, como que a gente vai diminuir perdas e desperdícios. Por exemplo, se perde muito nas colheitas, nos transportes, e se desperdiça muito nos ceasas, nos supermercados, nas próprias casas.
frutas, por exemplo, a gente tem uma perda de desperdício chega a 70%. Nossa! E a gente, em ciência, por exemplo, a gente tem várias alternativas hoje que está mostrando como processar alimentos, aproveitar, fazer sucos, tudo isso diminuindo, que não percam valor nutricional, até a parte de educação, porque a gente quer construir uma nova geração mais saudável, então a gente tem que dar educação de autocuidado, de aprendizado sobre o que comer. A gente já vê mudanças hoje, né, nessa nova geração que já prefere, já diminui os ultraprocessados, refrigerantes, tudo, chegando até essa parte tão importante da comunicação, né? Porque, afinal, a gente pode ter um conjunto muito sólido de informações, todas corretas, mas como você vai fazer o público acreditar nas informações corretas e não numa informação errada que vai, né? Então, eu até falo assim, se eu fosse se eu tivesse acesso a financiamento de pesquisa, uma das áreas que eu mais investiria hoje, que eu acho assim mais crítica de investimento em pesquisa, em ciência, é justamente a área da comunicação, porque eu acho que é a área que a gente está mais perdida. Eu mesmo não entendo, sabe, como que eu posso fazer um agricultor acreditar em mim e não acreditar numa pessoa que eu vejo que está dando uma informação totalmente errada, mas que tem muito mais visualização que eu, entendeu? Então, a gente está precisando a ciência nisso para ensinar a gente. Então, inclusive para candidatáveis, né? Acho que você é sempre um candidatável, né? Olha lá, porque no final de cada, são grandes nomes que escreveram, no final de cada um eu falei assim, olha, eu quero que seja concreto em coisas concretas de sugestões. Então, eu falo assim, se pegar o final de cada capítulo, dá um programa de governo excelente, tá? Só copiar ali já dá um programa muito bom. Agora, parte desse desperdício, quando nós analisamos a cadeia, a primeira coisa o Brasil vem cortando investimento público há muito tempo, né? Então, não só em pesquisa, como infraestrutura, estrada, armazenamento, nós armazenamos 16% da safra, que é uma coisa ridícula, nós precisamos investir muito nessa questão de armazenamento, né? Mesmo agora fica aquelas lonas gigantescas no meio do campo, como se fosse um armazenamento de improviso, né? Então nós precisamos investir muito nisso e muito na conscientização. E recentemente eu vi que foi lançado um movimento Pacto contra a Fome, que parece que está fazendo um trabalho muito bom nessa parte principalmente da comunicação, da divulgação e da mobilização da sociedade em torno desse problema que é tão grave, né? E o livro também, a gente deixa isso muito claro, sabe? Segurança alimentar é um problema que não é um problema do governo, ou é um problema de todos. E somente com o apoio de todos, sabe? Público, privado e o terceiro setor, é impressionante o papel que o terceiro setor está tomando para resolver isso. E somente com os três a gente vai conseguir solucionar. E muito importante também, muito interessante que eu achei, é a conscientização do setor privado em alguns pontos. Por exemplo, o grande agro, que foi um problema em várias coisas. Por exemplo, assim, o grande agricultor tinha uma praga, uma doença, e ele, por exemplo, assim, não se importava muito, ele falava assim, eu vou passar lá na minha propriedade e pronto, não me incomodo com o entorno porque eu vou resolver o problema na minha propriedade. Só que o problema agora, ele se conscientizou que não é mais assim. O problema agora, por exemplo, mudança climática. Ele não consegue mudar o clima na propriedade dele, entende? Então, isso abriu, eu tenho que trabalhar em todo o entorno, com todo mundo, para conseguir resolver o problema. Então, ele já não está mais fechado em si mesmo. E não se fechando em si mesmo, ele viu que ele tem muitas oportunidades de colaboração com o entorno. Um exemplo muito interessante que tem no livro, por exemplo, abelhas.
o grande agricultor de soja viu que abelhas ajudam a aumentar a produção da soja, tá? Mas ele não quer cultivar abelhas, então ele financiou treinamento de pequenos agricultores ao redor, que vão lá, então, colocam as caixas de abelha na grande propriedade da soja. Ele paga por isso, daí esses pequenos agricultores ainda levam, retiram mel, então aumenta a renda desses pequenos agricultores do entorno, colocando as caixas, extraindo mel. Qualificação de mão de obra, que está terrível. Imagina, o cara lá paga 3 milhões lá por um trator e vai pôr na mão de uma pessoa analfabeta? Não, então dá treinamento, educação para as pessoas e se fixarem. A gente tem um problema, a pessoa tem um pouquinho mais de educação, quer ir embora, entende? Então, esse entorno, é muito bonito ver isso, sabe? Que as pessoas pararam de olhar só para o próprio umbigo. Então, olhando mais para o entorno, que precisam olhar para o entorno. Agora, no caso dessa abelha, como é que a abelha ajuda a aumentar a produção da soja? Então, porque a soja se achava, né, que era uma planta autógama, aquela que faz a autofecundação, mas depois descobriu que não é bem assim, sabe? Tipo, tem muita soja que pula cercas. E daí, então, as abelhas aumentam muito isso. Eu também acho que tem essa é a maior explicação e tem realmente, tanto que até interessante, o mel, fizeram o DNA do mel e dá que o DNA do mel é da soja. Então, muito interessante. Mas eu acho que também tem um lado bonito, que como tem as abelhas, a quantidade de agrotóxicos que ele usa é menor, porque ele não quer matar as abelhas, né? Então, ele usa mais consciente os agrotóxicos e isso também não precisa, a gente não precisa usar tudo. Eu vejo, assim, muita pressão também, né, de químicos para usar muito agrotóxico. Tem, assim, a gente fala calendarização, sabe? Fala assim, aqui com 10 dias você usa isso, com 15 dias, com 20. Não, você tem que olhar se você vai ter a doença, você tem que analisar, você vê que grau que tá, para quando você entra. Então, eu acho que isso também está levantando mais a consciência de quando você vai usar o agrotóxico. E a questão hoje da indústria dos biológicos, ela já está organizada o suficiente para competir com a indústria química ou ainda ela está engatinhando nessa competição de mercado? Não, nós temos uma indústria, olha, que eu trabalho no mundo todo. A nossa indústria aqui na Argentina também, olha, é top do top, tá? Nós temos indústrias fantásticas. Ainda a gente tem uma possibilidade, o que aconteceu? Está estourando, sabe assim, nossa, é uma indústria nova por dia aí, mas nós temos muito para crescer, porque apesar de nós sermos os líderes e tudo, em média, considerando assim toda a agricultura, 10 a 15% só ainda é de biológicos, o resto de químicos, então nós temos muito para crescer. Tem um mercado grande. Qual que é o problema que eu vejo? Biológico, tem muita indústria de químico entrando no biológico. Biológico não é químico. Biológico requer o conhecimento. É difícil, tá? É bem difícil. Eu também sou professora, né, de mestrado, doutorado da Universidade Estadual de Londrina. Você formar um microbiologista ali é no mínimo 2 anos. Você tem contaminação, você tem um monte de coisa e surgiu uma ideia aí que qualquer um pode produzir, porque você produz queijo, cerveja, você pode produzir o produto que você vai usar na agricultura, e não é isso, sabe? São processos e micro-organismos totalmente diferentes. Por exemplo, da cerveja, do queijo, você pode produzir condições ao ar livre, né? São micro-organismos que não permitem a contaminação de outros micro-organismos, tem pH muito ácido, tudo isso é totalmente diferente desses de agricultura. Então começou uma ideia muito de que qualquer um pode produzir o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. A gente está muito com essa coisa no Brasil, né? Cada um pode fazer o que quiser, autodeclaração, autocontrole, tudo agora também, né? Até para mineração,
sendo votado aí a lei agora, né? Você se autodeclara, eu vou minerar, mas vou ser bonzinho, não vou contaminar o rio, tudo isso. Então, são riscos que a gente tem que cuidar para não perder coisa que nem eu falei, foram 70 anos que a gente está construindo essa história linda que a gente tem de biológico. Não vamos jogar fora, né? Agora, professora Maria Ângela, o que nós precisamos fazer para organizar melhor a pesquisa? Porque hoje temos a Embrapa, mas assim, como colaborar melhor a universidade com o setor privado ou com pesquisas de longo prazo que não darão resultado no curto prazo, que mas são pesquisas fundamentais que à frente farão a enorme diferença? Como é que nós podemos criar essa conscientização de que investir em pesquisa é fundamental para um país, principalmente para um país que é uma potência agrícola? Olha, organizados nós somos, tá? Nós temos uma rede e, conforme eu falei, eu já trabalhei nos Estados Unidos, já trabalhei na Europa e tenho colaboração com todos os países, assim, a organização, o espírito de colaboração que a gente tem, pelo menos na nossa área, que eu vejo na área de agro, na nossa área de biológicos, então, fantástica. Não existe no mundo. A gente colabora, a gente troca experiência, a gente troca tudo, sabe? Nós, por exemplo, temos um grupo aí nosso grupo de biológicos são 28 instituições, são Embrapa, são universidades, Instituto Federal, Instituto de Pesquisa Estadual. Então, a gente colabora. O que falta para a gente é dinheiro mesmo, entendeu? É financiamento. E o que é? Eu falo assim, no Brasil a gente não faz pesquisa, a gente faz milagre, porque fazer o que a gente faz com o dinheiro que a gente dá, que dão para a gente, é um milagre. Então fica assim uma situação que o governo fica brincando que dá condição e a gente fica tapando o sol com a peneira e tentando fazer alguma coisa. Por exemplo, agora lá mesmo estava submetendo a abrir o edital lá de projeto da minha empresa, né? Então, nós vamos achar soluções biológicas para o trigo e eu vou fazer vários experimentos do trigo no Paraná. 5 mil por ano. 5 mil por ano, entendeu? Não dá nem para eu fazer análise das plantas lá que eu vou colher. Então, é uma coisa assim. E é tipo 5 mil para 3 anos e, de repente, chega no segundo ano, não, ficou contingenciado, não tem. A gente não tem regularidade, a gente não tem estabilidade na distribuição. Então, isso é muito difícil e isso acaba com a pesquisa. A pesquisa, então, básica, que é aquela que você tem que investir, que vai demorar para ter retorno, nossa, essa, então, tem que ser herói para fazer. E o setor privado procura muito a gente. O setor privado, olha, eu falo que eu nem posso, no nosso laboratório, a gente nem consegue atender todo o setor privado que procura a gente. E a gente nem tem pernas para atender todo o setor privado. Por quê? E esse setor privado tem sido fundamental, porque o recurso que ele dá para a gente consegue até fazer outras coisas. Mas daí fica aquela coisa, a gente não está só para atender o setor privado, a gente tem que atender o público também. Então, porque a gente tem que dar o retorno para a sociedade. Então, a gente tem medo disso, de só ficar atendendo ao setor privado. Então, falta uma estabilidade e regularidade orçamentária, ou seja, ter uma verba garantida, como é o caso da FAPESP aqui, tem um percentual do orçamento do Estado. Então, o que acontece? Eu falo isso porque há 40 anos eu estou na pesquisa. Eu nunca em 40 anos vi isso que a gente está passando. Então, hoje a gente não tem orçamento para pesquisa. Então, a gente fica indo atrás de implorar emenda parlamentar. Imagina, então aqui, um aqui ganhou, outro. Não pode ser isso. Pesquisa tinha que ser uma coisa definida, um orçamento definido, porque o que acontece? Hoje, as coisas estão muito mais rápidas do que quando eu comecei, ou mesmo há 5, 10 anos.
Hoje a gente, por exemplo, uma pesquisa que eu demorei 10 anos para fazer, hoje eu tenho capacidade de fazer em 3 anos. A gente tem edição gênica, a gente tem inteligência artificial, tem tudo. Se a gente parar no tempo, no espaço, nós vamos ficar dependentes de pesquisa externa, nós vamos perder tudo, porque hoje está muito rápido, nós não podemos perder isso. Então tem que ser considerado uma coisa de soberania nacional, nós temos que ter recursos e a gente está à míngua. Principalmente porque a nossa pesquisa é focada na agricultura tropical, que é uma coisa Exatamente. Então não adianta fazer pesquisa em clima temperado e achar que nós vamos conseguir adaptar a agricultura tropical. Não, e quando a gente tenta transpor algum resultado da região temperada para cá, não dá, já se sabe que não dá. Então, esta estabilidade orçamentária, a meu ver, acho que é mais fácil hoje nos governos estaduais do que no governo federal, justamente porque os governos estaduais hoje têm mais juízo com a questão fiscal do que o governo federal. Então, assim, para garantir essa constância de verba, é possível fazer uma coligação de governadores aí em torno de financiamento de pesquisa, principalmente na região do agronegócio, os estados que são muito beneficiados pelo agronegócio? Deveria ser, né? Porque é complicado isso que eu falo. Por exemplo, assim, você pega uma FAPESP. Tem soja aqui? Tem soja, mas não é só aqui. Tem Mato Grosso, tem tal. Então, agora você pega, por exemplo, uma FAPESP. Os equipamentos que são financiados só podem ficar no estado de São Paulo, não pode ir para Mato Grosso. Então, é muito complicado. Então, alguma coisa tem que ser em nível federal, entendeu? Então, ou também uma coisa, o agronegócio, ele contribui muito pouco, entendeu? Então, deveria ter um fundo para pesquisa. O agronegócio, ele reclama muito e dá pouco. O grande agronegócio. Não dá praticamente nada. Que fala, isso é coisa do governo. Mas não dá. Você sabe, o governo está totalmente engessado. Também não tem nada. O governo está aí com o IOF, que não consegue ir para frente nem nada. Então, eu acho assim que também o agronegócio deveria ter fundos para poder financiar e tornar, porcentagem das culturas para poder financiar e dar um pouco mais de estabilidade, porque senão vai virar contra eles mesmo. Senão a pesquisa vira um ato heróico, como foi o seu caso, que recebeu esse grande prêmio Nobel da agricultura. Eu falo assim que acho que foi por resistência, resiliência e perseverança, porque todo mundo falou que eu nunca ia dar nada na vida, que eu só fazia as escolhas erradas, né? E eu falava, não, mas alguma coisa dentro de mim fala que é isso que eu tenho que fazer, então deixa eu ir lá. Mas ninguém merece, é muito difícil. Então, olha, por exemplo, eu tenho, né, ex-alunos que estão lá fora, que vai para fora. A gente fica muito triste, mas não pode criticar, porque é muito difícil, sabe? Eu sei que é muito difícil. Você não imagina quantas vezes eu chorei indo para trabalho, porque você saber que você sabe fazer uma coisa, que você tem certeza que aquilo ia contribuir muito, e que você não tem condições para fazer porque você não tem o mínimo de dinheiro, é muito frustrante. Então, esses brasileiros vão lá fora, quase todos que vão para fora são excelentes, estudaram em universidades públicas, entendeu? São bem formados, nós gastamos dinheiro nele e eles vão para fora porque estão frustrados aqui. Então, a gente tem que mudar essa realidade também. Com certeza, temos que reter os nossos talentos aqui. Exato. Senhora Maria Ângela, muito prazer aqui recebê-la. Parabéns por esse prêmio que mostra que resiliência, no fundo, dá certo. Com talento, essa combinação de resiliência e talento dá certo. Parabéns mais uma vez. Eu que agradeço essa enorme oportunidade de estar aqui falando da Embrapa, de que nós somos campeões de sustentabilidade de uso de biológicos, ajudando a mostrar que o Brasil não é essa coisa que falam lá fora, né? Que a gente sim tem bons exemplos aqui. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia
e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.